Estamos de volta com mais um encontro do curso Django API REST. E hoje, no sexto encontro, nós falaremos sobre relacionamentos e paginação. Os relationships, que são os relacionamentos entre models, eles atuam como os relacionamentos de base de dados, onde que a gente tem aqueles formatos de um para muitos e muitos para muitos. E daí, para a nossa regra de negócios, a gente tem um curso específico para várias avaliações, ou seja, o relacionamento de um para muitos. Como é que a gente consegue implementar isso na nossa API REST? Então, o nosso objetivo do encontro de hoje era fazer o seguinte: a listagem dos cursos ou o curso específico e mostrar nessa mesma página suas respectivas avaliações, ou seja, o relacionamento de um para muitos. Existem basicamente três formas no Django REST Framework para a gente fazer esse tipo de relacionamento. A primeira forma é o Nested Relationship, a segunda é o Hyperlinked Relation Field e a terceira, parecida com a segunda, é o Primary Key Relation Field. A gente vai ver as três delas a partir de agora. Primeiramente eu vou lá no nosso projeto, no curso, eu vou aqui criar o Escola 4, que eu tinha colocado a fins de teste. Vamos colocar aqui o Escola 4. Para a gente versionar o nosso projeto, vou iniciar o meu bash, documentos, curso, escola 4 e iniciar o Visual Studio Code dentro do projeto. Nesse formato, vamos abrir aqui os arquivos, vou fechar aqui o nosso bash e executar aqui no nosso shell o Python 3, ManagePy, o migrate, para executar nossas migrations e deixar o projeto pronto para a gente utilizar. Vou encerrar aqui o nosso shell e aí a gente parte para a primeira forma de relacionamento. O Nested Relationship ele vai gerar registros relacionados dentro do recurso que a gente quer. Então a gente vai ter a listagem dos cursos e em cada curso a listagem de suas respectivas avaliações e todos os dados dessas avaliações. Por ele listar todos esses registros e respectivos dados, essa nossa primeira forma de relacionamento, ela é pouco performática. Ela é ideal para casos com poucos registros e principalmente casos com relações de um para um. A gente vai implementar aqui só para ver como as coisas funcionam. Tá? Aí a gente vai fazer o seguinte: na pasta da aplicação, a gente vai lá em serializers.py, lá no último, na última class, curso Serializer, a gente vai colocar aqui na class meta um último elemento chamado avaliações, que vai ser a lista das nossas avaliações. E aí nós vamos fazer o seguinte: vão ser três formatos que a gente vai especificar, três técnicas para a gente fazer de relacionamentos. Eu vou especificá-las aqui com comentários para deixar bem documentado para a gente. A primeira delas é a Nested Relationship, que seria o relacionamento de filhos, digamos assim, aninhados, tá? Avaliações, então eu vou criar uma variável chamada avaliações, ela vai receber a avaliação serializer, e como podem ser N avaliações para um curso específico, a gente vai colocar o many_true, a gente vai setar a propriedade many como verdadeiro, e eu vou colocar aqui a propriedade de aceitar somente a listagem no método get, então somente leitura, read only true, tá? Nesse formato. E aí o que a gente faz? A gente vai executar lá o servidor do Django, Python 3 ManagePy Run Server. Eu vou acessar aqui inclusive o link do que está no slide. E aí você pode perceber que na listagem dos cursos, cada curso vai listar um array das suas respectivas avaliações e os dados da avaliação em questão. Tá? Eu não fiz o login aqui, ele está me gerando, porque é o método get. Aqui o curso 3 também tem, o curso 4, 5, 6 e 7, respectivamente, eles não têm avaliações linkadas. Tá bem? É nesse formato que a gente faz a primeira forma. Eu vou comentar aqui a nossa variável para explicar a segunda forma, tá? O curso, a gente também listando o curso específico, ele vai mostrar o curso 2 e as respectivas avaliações. Você pode fazer aí os seus testes. A segunda forma é o Hyperlinked Related Field, ou seja,
um campo de relacionamento de hiperlink. Então ele não vai gerar todos os dados das avaliações daquele respectivo curso. É uma forma, essa segunda forma ela é mais performática, porque ela vai gerar links ao invés dos dados. E esses links a gente consegue acessar e aí ver os dados desse respectivo registro. É uma forma dessa forma é uma técnica mais performática recomendada para APIs REST. O que a gente vai fazer então aqui as modificações. A gente vai novamente criar a variável avaliações, só que agora a gente vai trazer o serializer ponto o hyperlink related field, que seria um método. E dentro desse método a gente vai definir as propriedades que a gente definiu: many, read only, ok, ambas true. E aqui a gente vai definir o view name, que seria avaliação traço uma função, que é detail, que é para ver detalhes, tá? O que diz aqui, então, é o nome da rota que a gente vai especificar. Essa rota, claro, ela vai ser gerada automaticamente, porque a gente está utilizando do encontro passado o conceito de view set routers. Então, a rota avaliação vai ser criada e o detail é a função, ou seja, ver dados específicos das avaliações que o link vai gerar para a gente, tá bem? Nesse formato simples, eu vou executar aqui o servidor do Django. Vou fechar aqui e reexecutar os dois links dos nossos slides. Então, colocando aqui a listagem dos cursos, a gente vai ver que agora não existem todos os dados das avaliações dos cursos, e sim um link para que a gente possa acessar essa respectiva avaliação e ver os dados dela. Então, menos dados serão levados na resposta do servidor via o arquivo, nesse caso, JSON. Então, ela tende a ser mais performática, gastar menos dados e é ideal para APIs REST, porque ela fornece o endpoint, a URI que a gente precisa para as respectivas avaliações. E quando eu listo um curso específico, aqui no primeiro caso ele ia mostrar os dados da avaliação específica. Nessa nossa segunda forma, respectivamente, ela vai mostrar o link da avaliação. E aí a gente tem também a terceira forma. Vou fechar aqui, comentar esse segundo comando, e essa terceira forma ela é bem parecida. É o Primary Key Related Field, ou seja, ao invés de ele gerar o campo com o hiperlink dos dados da avaliação, agora ele vai gerar um campo com a chave primária, no caso, na nossa regra de negócios, o ID da avaliação. Então eu crio de novo a variável avaliações com a propriedade serializer, mas agora no método, digamos assim, na função Primary Key Relation Field. E aí a gente só seta aí as propriedades many true e read only também true, para mostrar os dados via get, e podem ser N avaliações, nenhuma ou muitas do curso em específico. A gente vai reexecutar o servidor do Django, acessar os dois links, e aí a gente vai ter a visualização aí das chaves primárias das avaliações. Então essa forma ela tende a ser muito mais performática, essa terceira forma, e ela é muito usada para sistemas com muito acesso, com muita carga de acesso e com muitos registros. Então, para sistemas que têm um número, digamos assim, extremo de registros e carga de acesso, essa forma é a mais performática de todas, porque ela só traz um dado pequeno, que seria a chave primária, aqui no nosso caso o ID, do registro, aqui no caso as avaliações. Vamos voltar aqui para o nosso projeto, e de relacionamentos seria isso mesmo. Vou fechar aqui o nosso servidor do Django, deixar as três formas aqui, porque agora a gente vai trabalhar com o conceito de paginação. Porque pensa o seguinte, nós estávamos falando, né? Essa terceira forma, ela funciona muito bem em sistemas, em APIs REST, que tenham bastante carga de acesso e principalmente registros. Então imagina que um curso tenha, digamos assim, 2.000 avaliações. Tá? A gente pode listar, como a gente fez anteriormente, todas essas respectivas avaliações do curso numa página só, ou a gente pode limitar esses registros
para trazer mais performance e organização. A gente, por exemplo, pode limitar 100 avaliações por página. Então a pessoa vê, o usuário acessa lá a API REST, consome os dados dos 100 primeiros registros, e aí se ele quer ver o 101, 102, né, o 102º dado, ela precisa ir para a próxima página, que vai gerar os outros 100 registros respectivos. Então, dessa forma que a gente usa o conceito de paginação, que existem dois formatos de paginação. A paginação global, que é para o projeto todo, e a paginação local, que é para uma função específica. Começando com o projeto global, eu vou fechar aqui. Como é global, a gente precisa ir no nosso diretório do projeto. Então, lá no settings.py, que é o arquivo de configurações, lá embaixo a gente tem as propriedades do Django REST Framework. A gente vai acrescentar duas. A primeira é a default underline, é o que? A paginação. Então, pagination underline class, no singular. Por quê? Porque é um recurso específico e padrão de padronização para todo o nosso projeto. Então ele precisa ser singular. Eu não vou colocar parênteses porque é só um dado que a gente vai colocar, só um valor no caso. REST underline framework ponto pagination, e aí a função que é o page number pagination, que é o que a gente vai utilizar. REST underline framework ponto da parte de paginação ponto page number pagination, e embaixo a gente vai definir a quantidade de registros que a gente quer que sejam mostrados por página, que seria o page size. Por exemplo, você pode definir 1000 registros, né, da sua preferência, de acordo com a regra de negócios. Eu vou definir só 2, porque a nossa API REST tem bem poucos registros, então fica mais fácil da gente mostrar eles dessa forma. Vou executar aqui o servidor do Django e acessar aqui então os cursos. E aí a gente vê que existem algumas funções específicas nessa nossa visualização. Em primeiro lugar, a ferramenta de consumo de API do Django REST Framework, ela disponibilizou para nós aqui um paginador, então, que a gente consegue mover aqui entre as páginas, ou seja, está mostrando 2 registros por página. Mas tecnicamente falando, no conceito de JSON, nesse nosso caso aqui, o documento em JSON, a gente vai ter 3 propriedades novas, tá? Específicas da paginação. O count, que seria a quantidade de registros gerados, aqui seriam 6, é a quantidade total no caso. A próxima página, tá? Então ele dá o link com a URI, o endpoint, para a gente acessar os próximos quantidades de registros e assim por diante. E se a gente está na próxima página, ele vai dar o link para a página antecessora. Se eu não tiver mais páginas sucessoras ou antecessoras, ele vai mostrar a propriedade como valor null. Então a gente mostra dessa forma. Porém, a gente não está mostrando os recursos de uma forma ordenada, tá? Essa é a forma não ordenada. Por mais que os IDs ali dos cursos, né, listados estejam ordenados, ele não vai mostrar tecnicamente falando as coisas em um formato ordenado, porque a gente não realizou o ordering, que seria o ordenamento dos dados, que é o que a gente vai fazer em seguida. Então eu vou fechar aqui, encerrar o servidor do Django e fechar o arquivo settings.py. Lá no arquivo de models do nosso projeto, a gente vai fazer o recurso de ordenamento, o ordering, para curso e para avaliação, que aí a gente coloca a propriedade aqui na classe meta de ambos, tá? Ordering, e aí a gente diz o que a gente quer ordenar. Vamos ordenar pela chave primária dos recursos, ou seja, o ID. O mesmo a gente faz aqui embaixo em avaliação. Ordering ID, tá? Pode colocar aqui qualquer propriedade, tá? Eu vou deixar o ID. Dessa forma, vou reexecutar aqui o servidor do Django e vou acessar os nossos dados, no caso aqui pela URI a listagem dos cursos. Ele vai mostrar os cursos agora sim, tecnicamente ordenados. Se eu colocar um hífen na frente, ele vai mostrar a ordenação decrescente, ou seja, do último para o primeiro. E aí a gente consegue ter a ciência disso, porque o ID do primeiro curso gerado, do primeiro registro,
é o último número, no caso o número de maior valor, o ID 7. Se eu tirar o hífen da frente, vou esperar aqui o Django recarregar o servidor, aí ele vai mostrar o ordenamento em ordem crescente. Esse é o ordenamento global, que a gente faz de uma forma um tanto quanto automática, e ele vale para todo o projeto. Aí também a gente tem o ordenamento local, que é válido para uma função específica no projeto, não é disponível para as demais funções. Ela é privada ali naquela classe, tá? Específica. E aí a gente vai fazer um ordenamento local para quando a gente listar avaliações de um curso específico. Aí a gente precisa fazer esse processo de uma forma um pouco mais manual. Então, a gente vai lá no arquivo de views, tá? Aplicação, views. Lá embaixo no curso view7, que é o que a gente vai fazer o ordenamento, né? A gente tem a função, a definition, avaliações, que seria responsável por listar as avaliações de um curso específico. E aí a gente vai colocar aqui algumas modificações. Em primeiro lugar, esse curso self-get-object a gente pode trocar, a gente pode tirar, aliás, porque a gente vai fazer aqui algumas modificações. Então a gente vai fazer o seguinte, posso colocar aqui até um pagination, aqui um comentário para deixar as coisas mais claras. Do self a gente vai pegar aqui o pagination class, vou colocar aqui o pagination class ponto page underline size. Então, que seria a quantidade de recursos que eu quero mostrar por página. Eu vou mostrar aqui tá? Um recurso por página, só para a gente ver o funcionamento. E aí a gente vai ter a variável, como nós tínhamos avaliações, a avaliação da model.objects.filter. A gente vai fazer a filtragem por qual filtragem, né? O curso underline ID vai ser o quê? A chave primária da avaliação específica, como a gente tinha descrito ali no PK. Aqui o PK está como nenhum. Aqui a gente faz uma definição, uma relação. Aí a gente vai definir então a variável page, que seria self ponto do paginate query set, e aí a gente vai fazer de várias, podem ser n avaliações desse curso específico. A gente vai linkar aqui a variável avaliações. Aí a gente precisa fazer uma condição aqui. Se a página, se essa page, tá? Se existirem avaliações, ou seja, não ser zerado, no caso nenhuma, non is not known. Aqui eu esqueci do is, né? Is not known. Aí ele vai realizar aqui o serializer, ou seja, a avaliação serializer. Dentro aqui a gente vai relacionar com pages, ou seja, as avaliações que virão para esse método. E como são n avaliações, a gente vai citar a propriedade many como verdadeira. E vamos fazer um valor de retorno. Return self-get paginated. Vamos colocar aqui que vai ficar mais fácil para a gente autocompletar. Response, que seria a resposta em formato paginado, tá? Em páginas. E aí, quais são os dados? Os dados serializados, ou seja, serializer.data. Outra coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai deixar aqui só avaliações.all se não existirem avaliações relacionadas, tá? É o que a gente tem aqui. Certo? Eu vou executar aqui o servidor do Django e aí nós vamos acessar as avaliações. Como tem uma avaliação só, tá? Ele vai listar, vai fazer essa listagem. Teriam duas, aí a gente teria, no caso, eu vou fazer até o login aqui para deixar tudo certo. Se teriam duas avaliações, elas iriam mostrar aqui de uma forma ordenada essas avaliações, de uma forma paginada, tá? Que eu consigo mostrar uma por vez. Se eu quiser colocar, por exemplo, 100 avaliações de um curso específico por página, eu seto ali a propriedade. Eu quero colocar duas, eu coloquei aqui como uma. Como a gente só tem uma, ele acabou nem mostrando aqui a paginação, tá? Eu encerrei aqui o servidor do Django nesse formato, então, que as coisas funcionam.
Tá? A gente viu então o recurso de relacionamentos e paginação. Mais informações você encontra lá no meu site, ubsocial.github.io. Um abraço e até o nosso próximo encontro.